A Bíblia está falando que você agora está morto para o pecado. Porque se você começar uma batalha contra o pecado, você está dando ao pecado poder. O seu estilo de vida agora é um estilo de vida de santidade. Viver para a justiça e morrer para o pecado não é uma consequência de esforço próprio, é uma consequência de revelação da cruz. Entender o processo da justificação, entender o que aconteceu na cruz, é de extrema importância para a nossa vida. A gente só consegue viver a realidade da nova criação quando você entende que nós somos sim uma nova criação. Então você não é aquela pessoa do passado, a sua mentalidade não pode ser mais aquela mentalidade do passado, porque o seu espírito foi recriado, você é uma nova criatura. E na cruz de Cristo aconteceu algo maravilhoso. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, 24, a Bíblia fala assim: carregando Ele mesmo, está falando de Cristo, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Veja bem, a Bíblia está falando que você agora está morto para o pecado. Você consegue entender isso? Você não fala mais de pecado, você não tem que lutar mais contra isso. Isso não é uma luta para você, porque você está morto para o pecado. Você já falou isso para alguém? Falou assim, não, aquela pessoa morreu para mim. Ou então, você quer saber? Faz de conta que eu estou morto para você. Algo desse tipo. Sabe essa entonação? Olha, eu estou morto para você. Esse eu estou morto para você, você não luta contra isso mais. Você não está aqui para lutar. Por que eu estou falando para você não começar essa batalha contra o pecado? Porque se você começar uma batalha contra o pecado, você está dando ao pecado poder. Tudo que você luta contra, você dá poder àquilo. Quando você começa a falar mal de alguém, você exalta aquela pessoa. Você consegue entender? A melhor maneira de você destruir alguém não é falando mal dessa pessoa, mas é ignorando-a. É colocando ela no esquecimento, é morrendo para ela e considerando ela morta para você. Então Pedro está falando aqui, veja bem, você agora está morto para o pecado. Vivamos então para a justiça. Então o seu estilo de vida agora é um estilo de vida de justiça. O seu estilo de vida agora é um estilo de vida de santidade. O seu estilo de vida agora é uma consequência da cruz. E veja bem, o morrer para o pecado e viver para a justiça é uma consequência da cruz. Aqui fala, Jesus carregou sobre si mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para quê? Qual a consequência do madeiro? Qual a consequência da cruz? Para que nós estejamos mortos para o pecado e para que nós vivamos para a justiça. Viver para a justiça e morrer para o pecado não é uma consequência de esforço próprio, é uma consequência de revelação da cruz. Se você ainda está vivo para o pecado e lutando contra o pecado, você não teve revelação da cruz de Cristo. Se você ainda tem que se esforçar para viver em justiça, você não teve ainda a revelação da cruz. Quando você tem revelação da cruz, você entende que você já morreu para o pecado e que a sua vida é uma vida de justiça, né? E aqui a Bíblia continua falando, por suas feridas fomos sarados, porque antes vocês estavam desgarrados como ovelhas. Esse é o seu passado, não é o seu presente. Antes você estava desgarrado como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então veja bem, antes você estava desgarrado, mas agora você está com Cristo. Antes você era um pecador, mas agora você é salvo. Antes você era infiel, mas agora você é fiel. Essa é a sua realidade. Antes você estava no pecado, mas agora você morreu para o pecado e está vivo para a justiça. Antes você tinha um antigo eu, agora você tem um novo eu. Antes a sua vida era uma luta contra o pecado, agora a sua vida é um caminhar na justiça. Antes você tinha vontade de matar, antes você tinha vontade de roubar. Esse não é mais o seu espírito. Você foi recriado. Então você não precisa se esforçar para viver essa vida. Consegue entender? Por quê?
porque agora você está morto para o pecado e está vivo para a justiça. Como? Como consequência da revelação da cruz de Cristo, não como comportamento.